Amanhã tem Fluminense e Vitória pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. E sim, o Fluminense pode sair dessa rodada como líder do Campeonato Brasileiro, mas tem que contar com alguns resultados. A gente vai falar sobre isso hoje, vai falar sobre o possível retorno do Paulo Henrique Ganso. Então já fica aqui no pré-jogo com a gente. Se você não é inscrito, cara, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Participa aqui comigo porque isso é muito importante. Me fala o que você está esperando já pro jogo de amanhã, se você acha que o Ganso entra de titular ou não. Já falei que a gente vai falar aqui sobre isso. Se você acha que tem possibilidade de sim o Fluminense sair como líder do Campeonato Brasileiro amanhã, também deixa aqui. Nesse momento nós somos 1.401 inscritos aqui no canal, então eu conto com a sua participação para que quando você voltar nesse vídeo ou no próximo vídeo do canal, esse número aqui já tenha mudado. Conto com você para isso e vamos começar aqui o nosso pré-jogo. Amanhã, Fluminense e Vitória no Maracanã às 6h30 da tarde. Jogo que pode colocar o Fluminense na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Sim, o Fluminense pode chegar sim a essa marca, cara. Vai ter que contar com alguns resultados específicos ali, né? Não conta só com a sua vitória. Nesse momento o Fluminense é terceiro colocado nessa boa campanha que o Renato Gaúcho está fazendo depois da chegada dele. Já falei aqui no outro vídeo como é que pode em 3 jogos, 4 jogos ali, a gente ter um time totalmente diferente. E é claro, assim, eu falo como é que pode de uma maneira bem hipotética, bem assim, né? Sabendo já a resposta. A gente sabe o porquê que o Fluminense agora é outro. Tanto é que o próprio Samuel Xavier deu uma entrevista ali, né? Participou do Charla Podcast ali. E ele falou sobre essa questão dessa mentalidade de vitória ali que o Renato Gaúcho tem, de sempre buscar, de sempre correr atrás, de sempre querer vencer. Isso faz muita diferença. Com o Mano Menezes a gente sabe que o Fluminense não tinha isso. O Fluminense tinha uma mentalidade assim de pontuar. E, né, já disse isso aqui 1 milhão de vezes, eu acho, que no ano passado fazia todo sentido. O Fluminense precisava pontuar para sair da situação que estava. A situação era muito complicada. Mas nesse ano, o Fluminense quer pontuar sim, a gente precisa pontuar, até porque quem quer vencer tem que pontuar, e a maneira mais óbvia, mais evidente, mais clara de se pontuar é vencer. É claro que a gente sabe que não vai conseguir vencer todos os jogos, e aí quando a gente não puder vencer, a gente vai tentar empatar, a gente vai tentar buscar o melhor resultado possível, mas o Fluminense não pode entrar em campo pensando só em pontuar a qualquer custo, jogando como time pequeno, jogando de maneira reativa, jogando sem personalidade. O torcedor ele não liga a TV dele para isso, ele liga pelo espetáculo. E o que transforma o futebol em espetáculo? 2 times querendo vencer. E isso com o Renato Gaúcho, com certeza a gente tem. Tanto é que o Fluminense teve uma mudança da água para o vinho nesses poucos jogos aí que o Renato Gaúcho está à frente do time. É cedo pra gente falar que o Fluminense é postulante ali a título do Campeonato Brasileiro? Eu acho que é cedo, mas eu acho importantíssimo o Fluminense começar bem, porque a gente vai ter Sul-Americana e Copa do Brasil, que são 2 campeonatos que, pelo menos na minha visão, são mais possíveis, são mais palpáveis para o Fluminense, principalmente a Sul-Americana, que assim, na Sul-Americana o que pode atrapalhar o Fluminense é pegar um outro brasileiro que esteja em boa fase. O futebol brasileiro hoje está muito acima do resto do futebol sul-americano, e principalmente na Sul-Americana, que é um campeonato ali um pouco mais fraco, um pouco mais acessível. O Fluminense é um dos favoritos, se não, nesse momento, o favorito. Então, assim, eu acho que em algum momento fazer muitos pontos do Campeonato Brasileiro, criar ali uma gordura, vai ser importantíssimo para quando o Fluminense tiver que abrir mão de um jogo ou outro do Campeonato Brasileiro pela Sul-Americana ou pela Copa do Brasil, isso não afete ali o nosso desempenho e não coloque o Fluminense em nenhum risco de rebaixamento, como foi no ano passado, quando priorizou em alguns momentos a Libertadores, e uma situação que era complicadíssima foi ficando pior, e a gente só conseguiu se livrar na última rodada. A gente não quer isso mais do Fluminense, a gente não quer ver isso acontecer. Então, nesse momento é importantíssimo o Fluminense pontuar como está pontuando, mas ainda acho cedo a gente falar em possibilidade de título, pelo menos no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, para sair desse jogo de amanhã como líder do Campeonato Brasileiro, ele tem que contar com resultados de Flamengo e de Palmeiras. O Flamengo joga hoje, daqui a pouquinho, contra o Vasco, e o Palmeiras joga amanhã contra o Fortaleza. Cara, são 2 jogos que, sim, Palmeiras e Flamengo são ali os favoritos, mas
Flamengo e Vasco é um clássico, e a gente sabe que em clássico tudo pode acontecer, apesar do Vasco não estar numa boa fase, e aí não é uma boa fase recente. O Vasco vem fazendo ano após ano campanhas ruins e tendo dificuldade, sim, mas é um clássico. Muitas vezes o Fluminense também não estava bem em vencer o Flamengo, então eu acho que num clássico tudo pode acontecer, porque a gente sabe que tem a questão emocional que vai muito além de questões financeiras, às vezes de questões técnicas. Num clássico tudo pode acontecer. E no Flamengo e Vasco, qualquer resultado é possível, apesar de, sim, a gente tem que reconhecer que o Flamengo ele é amplamente favorito para o jogo de amanhã. Já Palmeiras e Fortaleza, já acho um jogo um pouco mais complicado ali para a gente contar com uma possível vitória do Fortaleza, por exemplo. Um empate eu acho possível, mas nesse momento o Palmeiras está muito bem, como sempre teve com o Abel Ferreira. O Palmeiras é um time que, assim, quando ele oscila, quando a gente diz que o Palmeiras está mal, é porque o Palmeiras não está vencendo a maioria dos jogos ou não está ganhando títulos. O Palmeiras do Abel Ferreira, a gente tem que reconhecer que é um Palmeiras bastante estável. Já o Fortaleza está vivendo um momento de instabilidade muito forte ali com o Vojvoda, inclusive perdeu o último jogo para o próprio Vitória, que enfrenta o Fluminense amanhã. Então, não é uma situação tão simples, principalmente para mim no jogo de Palmeiras e Fortaleza, mas, cara, é futebol e tudo pode acontecer, né? Então, eu torço para que amanhã o Fortaleza jogue muito bem, se recupere aí, pelo menos empate com o Palmeiras, porque o Fluminense vai ter sim possibilidade de sair ali como líder do Campeonato Brasileiro, contando com esses dois jogos, cara. Flamengo e Vasco daqui a pouquinho, e eu acho muito possível ali qualquer resultado, acho muito possível o Vasco conseguir arrancar um empate ali, apesar da má fase, e amanhã a gente tem Fortaleza e Palmeiras, e vamos ver o que vai acontecer, acho um jogo um pouco mais complicado. Um tema importantíssimo para o jogo de amanhã é o possível retorno do Paulo Henrique Ganso. Cara, o Ganso está se recuperando, está sem ritmo de jogo ainda, e segundo ali a galera do GE, tem possibilidades do Ganso vir como titular amanhã. A gente sabe que o Fluminense, sem o Paulo Henrique Ganso, tem muita dificuldade de criar. No último jogo, o Lima fez ali essa função e já fez outras vezes também. E por mais que eu acho que o Lima é um cara muito esforçado, um cara que veste a camisa, um cara que corre atrás, apesar de ser muito criticado, é um cara ali polivalente, é um cara que já ajudou o Fluminense jogando em várias posições. A criação não é o forte dele. E assim, a gente sabe que o Fluminense ele tem uma necessidade muito grande de fazer a bola chegar ali na frente. Porque chegando ali na frente a gente tem o Germancano. O Germancano é um cara assim, ele vai finalizar 10, 15 vezes no jogo se precisar, para deixar 1, 2, 3 gols ali, o quanto ele conseguir, mas ele precisa que a bola chegue ali na frente. E com o Lima a gente não tá conseguindo fazer isso acontecer, e pelas laterais também não, com o John Arias de um lado ali, o Canóbio do outro. Nos últimos jogos a gente não conseguiu fazer a bola chegar tanto ali no Germancano, e isso afeta diretamente o desempenho do Fluminense. Além de tudo, o Ganso é um gênio, cara. A gente tem que falar que o Ganso, ele é talvez o último gênio aí que a gente viu no futebol brasileiro. E assim, o Fluminense com o Ganso, sem o Ganso, são times completamente diferentes. Ele ainda tá sem ritmo, ele ainda vai precisar de um tempo de recuperação, um tempo de readaptação ali, mas se ele entrar de titular amanhã no jogo contra o Vitória, a gente já pode ver um Fluminense com mais opções de criação, a gente já pode ver um Fluminense chegando ali na frente com mais qualidade, porque é isso que o Fluminense precisa fazer para conseguir vencer o Vitória. Olhando os dois elencos, para mim o Fluminense ele é muito favorito para o jogo de amanhã, apesar do bom trabalho que eu acho que o Carpini faz, eu acho que depois da saída do Carpini do São Paulo, ele tem feito um trabalho bastante estável ali no Vitória, um trabalho que está cada vez amadurecendo mais, mas eu acho que, de qualquer forma, o Fluminense ele é amplamente favorito, principalmente se tiver o Paulo Henrique Ganso, e principalmente se o Paulo Henrique Ganso estiver num dia bom, se ele estiver fisicamente bem, se ele estiver tecnicamente bem. A gente sabe que ele está voltando ali, está se recuperando, mas eu espero que amanhã ele já esteja ali, pelo menos, conseguindo ajudar o Fluminense nessa criação, que é onde o Fluminense está tendo muita dificuldade. Vamos ver aqui a possível escalação para o Fluminense amanhã. Essa escalação aqui também é do GE, e a possível escalação é Fábio, Samuel Xavier, Ignacio e Freitas, René, Bernal ou Hércules, eu ainda prefiro Bernal, Martinelli e Ganso ou Lima,
Canóbio, Arias e Ganso. Basicamente o time que entrou em campo contra o Corinthians, na boa vitória que a gente conseguiu construir, tirando ali a questão do Paulo Henrique Ganso, que pode entrar, ou o Lima pode jogar também. A gente torce para que seja o Ganso, mas não tem nada confirmado ainda. Talvez o Lima jogue. Vamos dar uma olhadinha também aqui como que tá a tabela do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Fluminense terceiro com 9 pontos, e tendo Flamengo e Palmeiras ali à frente com 10 pontos cada um. Cara, dá pra gente sair dessa rodada como líder do Campeonato Brasileiro, mas tem que contar aí com esses resultados que eu falei. Tá muito cedo ainda, mas o Fluminense tá conseguindo construir ali um Campeonato Brasileiro totalmente diferente do que fez em 24. A gente já conseguiu ali 9 pontos em 4 jogos. Teve aquela primeira derrota ali contra o Fortaleza, ainda com o Mano Menezes, onde o Fluminense jogou muito mal. E depois da chegada do Renato, a gente já viu outro time em campo, a gente já tem outras perspectivas, a gente já tem outra esperança de um outro Fluminense para 2025. Esse foi o pré-jogo de hoje. Eu conto com você no pós-jogo de amanhã, terminando Fluminense e Vitória. A gente vai fazer um pós-jogo aqui, então conto com a sua participação. Eu já quero ver esse número aqui de 1.401 inscritos diferente, contando aí com a sua inscrição, que você seja o 1.402, 3, 4, 5, 10. A nossa meta para esse ano é chegar a 10 mil inscritos, então vamos trabalhar bastante até lá e vamos contar aí com a vitória do Fluminense amanhã, vitória contra o Vitória e, se Deus quiser, líder do Campeonato Brasileiro. Se você viu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.